Nós vamos agora ao Momento Empresarial com Aníbal Bianchini. Bom dia, Aníbal. Tranquilo? Bom dia, Carlinho. Bom dia, Paraná. Muito bom estar aqui. Desse friozinho, né, Carlinho? Friozinho, rapaz. Deu uma mudada, né? Ainda bem que tá melhorando um pouco, né? Com certeza. E acabou de... Essa sua fala já foi muito boa, porque a gente vai falar aqui hoje, que são justamente programas voltados para o jovem. A gente sabe aí a dificuldade que é o primeiro emprego, né, Carlinho? E que a gente precisa ter soluções. A gente pega hoje, o pai está preocupado com seu filho, que está ainda naquele sistema de escola, preparando ele só para o vestibular, Carlinho. E aí, ele vai entrar no mercado de trabalho todo tecnológico, com um monte de desafios aí dessas novas tecnologias, e como que está o preparo dele para isso. E aí eu queria voltar um pouco antes, que é uma polêmica dessa semana, inclusive, que tem o programa Jovem Aprendiz, que muita gente ainda não conhece esse programa do Jovem Aprendiz, já ouviu falar, mas não sabe certinho, né? Então, como que no momento empresarial, nada melhor do que poder explicar, né? Esse programa que vem da Lei 10.097 de 2000, né? Bem a troca do milênio, e lá fala quem que é o Jovem Aprendiz, né? Então, o Jovem Aprendiz é aquele jovem que está ali entre os 14 até os 24 anos, e ele tem que estar matriculado a uma instituição de ensino. O deficiente não tem limite de idade, ele pode trabalhar em qualquer idade como jovem aprendiz, e está tendo algumas mudanças grandes também no Paraná, que eu não vou conseguir entrar aqui agora, mas está tendo muita novidade também no caso da inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Agora, o jovem aprendiz, Carlinho, ele tem essa modalidade que é justamente para facilitar o jovem a ter o seu primeiro emprego. Então ele vai ter vários benefícios, ele vai ter 13º, FGTS, ele tem uma carga horária reduzida, né? Ele pode trabalhar até 6 horas, mais 2 horas teóricas. Então ele vai ficar em sala de aula, mas ele também vai poder estar ali na empresa ajudando um profissional, fazendo planilhas, não pode ser nenhum tipo de trabalho insalubre. E aí, Carlinho, vem algumas evoluções no programa. Por que eu falo evoluções, até corrigindo já essa palavra? O programa, ele é maravilhoso, é um programa realmente exemplar, só que a gente ainda está tendo muita baixa, porque qual que é o objetivo do jovem aprendiz? Ele pode ficar por 2 anos como jovem aprendiz, mas a ideia é que esse jovem seja efetivado na empresa. Então, se ele não tiver uma retenção, se depois de 2 anos esse jovem que está ali no ensino médio, ele não conseguiu ser efetivado, o problema que era para resolver com o jovem aprendiz, que era ingressar o jovem no mercado de trabalho, não vai ser resolvido. Então está em discussões em como aprimorar, eu digo evoluir esse programa. E aí então você tem, vamos falar do lado da empresa agora. As médias e grandes empresas, pela lei, ela tem que contratar pelo menos 5% do seu quadro de trabalhadores como jovens aprendizes. E no máximo 15%. Por que, Carlinho, no máximo 15%? Porque se a empresa não pode usar a lei do jovem aprendiz para trocar um funcionário de carreira ali por um jovem aprendiz como se fosse uma forma de mão de obra mais barata. Então o programa limita o máximo para que isso não aconteça. Só que então, desse limite, a polêmica então que entrou nessa semana é uma medida provisória, que é a 1116, salvo engano, agora desse mês de maio, onde você vai ter a seguinte situação. Eles estão colocando que ao contratar um jovem vulnerável, Carlinho, vê se você concorda com isso, que é assunto de agora. Ao contratar um jovem vulnerável, ele vale por 2. Aí as instituições estão preocupadas, porque já é difícil as empresas quererem jovem aprendiz dentro da empresa. Algumas reclamam que às vezes o jovem não tem o compromisso e tal, não sei o quê. Se a lei vem falar que um vulnerável vale por 2, a empresa
ela vai, por exemplo, reduzir a quantidade. Tá. Uma outra situação que eles colocaram, que essa tem uma característica boa no primeiro momento, mas depois é complicado. Eles falam que o jovem efetivado, então o jovem só pode ficar 2 anos como jovem aprendiz. Se ele ficar mais 2 anos como efetivo, durante esses 2 anos a mais, a empresa não precisa contratar outro para repor. Então, se você somar o vulnerável, que vale por 2, e esse efetivado, que vai poder ficar mais 2 anos cobrindo a cota, digamos assim, da empresa, você vai reduzir drasticamente o número de jovens aprendizes obrigatórios dentro da empresa. Porém, nessa segunda parte dele ficar 2 anos a mais, eu acredito até que você vai estar aumentando a chance de efetividade, que esse jovem continue e fique empregado naquela empresa, que é o objetivo. Então, as discussões que estão na LEP, na Assembleia Legislativa do Paraná, nesse momento, são referentes aos deputados estaduais. Achamos uma função, né, Carlinhos, para o deputado estadual? Tem que trabalhar, né? Os caras têm que trabalhar. Né? Achamos uma função é discutir com as instituições, como aqui em Maringá e região, a gente tem aqui o Lins, o Sbruder, CIEE, tem uma infinidade lá, escola, né? Você mesmo já deve ter ajudado muitas. Deixa eu só falar, eu não sou contra deputado, eu acho que tem que diminuir a máquina. Sim. É só isso. Eu acho que tem muito deputado. Como tem muito vereador, eu fui vereador. E eu falava isso lá na bancada. Falei, para que 9 vereadores em Paysandu? 5 tá bom demais, dá para reduzir a máquina. O que eu digo é que nós pagamos muito para a máquina, que é pesada, entendeu? E não é, nós não falamos quando a gente paga só o vereador, não é só o vereador, é tudo que vem em volta do vereador, do deputado. Então eu acho que reduzir a máquina é importante para o andamento do país. Exatamente, e eu sempre tenho perguntado, ainda mais que a gente está no ano eleitoral, se as pessoas sabem a função do deputado estadual, porque um federal é muito fácil, né, Carlinhos? Falar o federal... É um vereador de luxo. Deputado estadual é um vereador de luxo. Ah, mas tem muito mais, né? Infelizmente a gente não vê muitos exemplos na prática, porque como eu falei, o federal, você olha aqui em Maringá, o cara traz Vila Olímpica, traz Contorno Sul, traz... Que também não é a função do deputado, na verdade ele Não, traz trazer a os emenda, recursos, né? articular, fazer os relatórios, né, das emendas parlamentares, essa parte sim, só que eu gostaria que os nossos deputados federais, Ônibus, mudassem coisas como assim, questão de algumas penas importantes, por exemplo, contra o jovem ou adolescente, por exemplo, o cara mata uma criança e, cara, não dá nada, então precisa mudar as leis, entendeu? Diminuir diminuir a vantagem do preso e aumentar o problema para ele, entendeu? Porque e uma das formas também de melhorar esses problemas de desigualdade são esses programas como o Jovem Aprendiz, que vem ajudar a pôr o jovem, inserir ele no mercado de trabalho, como diz a frase, né? O trabalho dignifica o homem. Então, quanto melhor forem os programas voltados para a juventude, conseguir entrar com qualidade, porque não é porque ele é jovem que ele não tem capacidade, muito pelo contrário. Você pegar hoje um jovem, dentro do Jovem Aprendiz, para você ir modernizando a empresa, melhorando suas planilhas, melhorando o seu marketing, né, o processo digital da sua empresa, isso é muito bom. Eu acho que para o empresário é bom, não só para o empresário, mas para o país é bom esse desenvolvimento. Para o país é bom. A gente precisa preparar os nossos jovens, até porque eles que vão tocar, né? Quer ver quem faz muito bem isso é o Arucô, rapaz, que é o meu time do coração aqui de Maringá, que vai classificar no final de semana, que o Alex até está aqui, vamos falar sobre isso depois. Tirar o jovem da rua, isso é fundamental, né? E ele tendo uma facilidade de conseguir o primeiro emprego, você já vai ter. E até um outro problema sério é a evasão escolar. Então, para o jovem participar do Jovem Aprendiz, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar estudando. E isso fantástico, o Jovem Aprendiz. É um projeto, só que tem muito a melhorar, Carlinhos. E aí tem que ter essa ampla discussão com as instituições que hoje são responsáveis, com as empresas, com os jovens, com a família desses jovens, porque é o que eu falo, um problema da política. A gente acha soluções numa sala fechada, com pessoas que nunca participaram do programa, não sabem como é essa realidade. É você chamar para resolver o problema do transporte público, um monte de cara que nunca andou de ônibus, para ficar discutindo as soluções. Então, o Jovem Aprendiz, a gente tem que pegar, conversar, ouvir essas pessoas, para não acontecer igual agora. Uma medida provisória, que daí o pessoal está fazendo manifestação, está implorando para ser ouvida. E por que não foi ouvida antes de sair?
já poderia sair com essas correções de texto, algumas correções pontuais, que aí seria já uma medida assertiva, né? Então, para encontrar o Aníbal na rede social, Estou no Instagram, Aníbal Bianchini, Facebook, Twitter, YouTube. Estou à sua disposição para a gente falar um pouquinho sobre as empresas. Se você precisar, só me acessar lá. Estou sempre aberto aí ao bom debate, Carlinhos. Aníbal, obrigado, tá, meu irmão? Obrigado, um ótimo dia.